Opa, boa noite. Boa noite, amigos fiéis. Boa noite, fiéis. Mais uma segunda-feira com o nosso podcast Gotas de Fidelidade. E nosso tema de hoje é uma vida doada a Deus, né? E o nosso convidado é uma pessoa bastante iluminada, é o Rony. Vamos chamar o Rony Reis, então, para participar desse bate-papo com a gente aí. Fala, Rony, boa noite, meu amigo. Boa noite, Diguinho, tudo bem? Salve Maria, paz. Rapaz, meu irmão, tudo certo por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. O que achou do tema, hein? Aí, todo tema é bem-vindo, né? Tranquilo. Maravilha, né? O Espírito Santo vai dando a graça necessária, né? Para a gente ir desenrolando. Vai guiando, né? Vai, a gente acredita Então, sempre que vai desenrolando. então para a gente dar início aí, Rony, a esse podcast, né? Com esse tema que para mim foi bastante forte, né? Achei bastante interessante, muito bom. Se apresente para nós aí quem é o Rony. Então vamos lá. Para vocês que estão aí ouvindo, me chamo Rony Reis, tenho 37 anos, sou casado, tenho duas crianças aí, sou pai de menina, pai de um menininho também, Celino Murilo, esposa Natália, e sou católico, apostólico romano, já tive algumas experiências muito boas, né, quando se trata de comunidade, e estamos aí para somar, que tiver ao nosso alcance aí, estamos aí para agregar na vida das pessoas. Ótimo. Então você já foi de comunidade. Sim, sim. Já tivemos uma jornada muito interessante aí, por mais de 10 anos aí de comunidade, Olha e, só. e a gente viveu grandes experiências, não só aqui em Brasília, né, mas no Brasil. Tivemos a oportunidade de ter muitas experiências aí com os encontros que a gente fazia nos cenáculos, né, Aham. através dos nossos encontros, né, chegar ao coração de muitas pessoas. E foi uma grande experiência que eu tenho guardado no meu coração e diariamente eu sempre me recordo. Sempre quando eu vou nas comunidades visitar, me reacende aquela chama, né? Que é a chama que a gente viveu ali de muitos anos e eu sou muito grato, né? A vida de comunidade porque me forjou, eu consegui adquirir uma maturidade muito grande e o que eu sou hoje pode ser que eu sou fruto de uma comunidade. Então eu sou muito feliz com isso. Que bênção. Nós vamos aprofundar mais esse assunto aí, vamos chegar nele. Mas Vamos lá. vamos lá. Me fala um pouquinho, Rony, aí como é que foi o processo da caminhada do Rony para chegar aí. É católico de berço ou não? Então, muito interessante, né? Eu fui emancipado na realidade. Minha mãe me deu a oportunidade ali de alçar os voos muito cedo. Com 12 anos eu tive a oportunidade de experimentar já uma vida um pouco independente. Então foi muito prematuro e isso me deu uma certa base, né, para assim, de experiência, né, principalmente porque eu tinha uma vontade muito grande de desbravar, né, de conhecer, era muito curioso, mas acabou que nesse tempo eu estava buscando mais a vida do mundo, né? Buscando mais ali indo para as festas, indo para os eventos, e aquilo me chamou muita atenção. E eu era muito envolvido com dança, né? Então eu acabei E me aí? envolvendo com a dança e queria levar muito a sério, né? Levar para o nível profissional. Tivemos aí um tempo muito bom. Só que nesse meio tempo eu também tinha uma vida na igreja, né? Então era o chamado cristão Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. E eu lembro que eu fiz, assim, antes dos 12 anos eu já tinha participado ali da igreja. Meu primeiro encontro mesmo foi ali nas vias sacras, né? As famosas vias sacras que tinha nas paróquias. E foi onde eu me inseri na igreja católica.
Não cheguei a fazer parte de grupo jovem, fui direto para a renovação carismática, né? E fiz ali o seminário de vida nesse tempo turbulento, entre vida de mundo e vida de igreja, né? Então, eu lembro que eu ia para a festa à noite e de manhã cedo eu tinha que estar acordado para ir lá para o seminário de vida, né? E meus seminários de vida foram aqueles seminários que, assim, era sábado e domingo o dia inteiro. Então, era pauleira. E durante meses, né? Então, não era algo assim... hoje eu acho que já está mais flexível. Então, era bem raiz mesmo. E nesse tempo foi um tempo de muito aproveitamento. Só que eu ainda tinha um pé muito forte, né? Nas coisas do mundo. Acabei montando um grupo de dança, acabei viajando através da dança, acabei virando produtor de eventos. Então, isso tudo já tinha 15, 16 anos, já fazia festa para 2.000 pessoas. Então, assim, eu acabei me envolvendo muito, mas tinha algo muito forte, né? Deus sempre me guiava ali, sempre tinha aquele chamado, né? E eu não conseguia ainda discernir aquilo. E aí depois comecei a dar aula de dança nas academias, então minha vida foi bem, esses anos, foram anos bem puxados, assim, para essa questão do... Mas eu tive a oportunidade de conhecer, né? Na verdade, me aprofundei no seminário, né? E participei dos grupos de oração, mas eu não me encontrava, teve um momento que eu sentia que precisava de algo a mais. Foi quando a gente teve uma oportunidade, né? O padre da nossa paróquia, onde eu frequentava, ele sempre fazia uma missão, que ele ia para Tocantins, e nessa missão ele levava os membros da paróquia, e eu acabei indo num desses encontros, né, desses eventos que ele levava o pessoal, e foi lá onde a gente teve uma conversa sobre comunidade com o fundador, né? Então acabou que eu fundei a comunidade com esse fundador, eu fui o cofundador dessa comunidade, e a nossa comunidade nasceu no Rio, à beira do Rio Tocantins lá, e foi lá onde a gente começou a falar de comunidade, e o fundador ele tinha falado a respeito, e aí quando a gente chegou aqui em Brasília, iniciamos um ministério, e depois do ministério, o Espírito Santo ele ia nos conduzindo, né? Foi nos conduzindo para a gente montar uma missão, e depois da missão, a gente montou a comunidade. Então, foi anos assim maravilhosos, anos de muitas experiências boas, de aprofundamentos, e realmente foi lá onde eu fiquei minha bandeira e falei, aqui é o meu lugar. Então, foi algo assim maravilhoso para a minha vida, e com certeza as pessoas ao meu redor também colheram bons frutos aí disso, né? Desse chamado. Opa, acho que estão me ouvindo bem? O microfone aqui, perdão. Agora eu pensei, se quiser eu repito de novo, né? Acho que Não, eu te ouvi, né? Que foi Beleza. O seu chamado, a sua decisão. Então aí você deixou a dança, deixou de dar aula. Isso, foi um processo, né, de detox ali, a gente foi, a pouco eu fui saindo, ao ponto de realmente ter um dia que eu realmente eu parei em si mesmo e vi que o meu mundo realmente tinha mudado, o meu ambiente tinha mudado, então, assim, já era um outro sentido. Então, foi algo onde que foi a metanoia, né, que nós chamamos, a mudança de mentalidade aconteceu nesse processo, nessa caminhada que eu fui trilhando ao longo dos anos, né? Maravilha. Boa noite, Paty. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Rony, tudo jóia. Boa noite. Deus. Vamos lá, pessoal, estou aqui à disposição, se precisar, vamos conduzindo, pode interagir aí também, tá, Paty? Acho que ela saiu bem na hora. Volta. Então, assim, Rony, você falando que então você ingressou na comunidade, né? Um cofundador aí, né? Me fala um pouco aí do que você aprendeu na vida comunitária, né? O que isso tem a ver um pouco com o chamado de Deus na sua vida, né? E o que faz essa decisão sua levar uma vida com Deus até hoje. Ótimo, legal. Boa pergunta. Então, na realidade, a gente tem quantas horas aqui para falar das coisas que mais chamaram a atenção? Porque... Não, a gente tem até o Natal. Então, vamos lá. O que acontece? Só para fechar esse ciclo da comunidade, e aí entrar nessa pergunta que você acabou de fazer. A gente passou esses 10 anos na comunidade, só que dentro de um processo de discernimento, e aonde o bispo aqui de Brasília, né, Dom José Aparecido, nos acompanhou
nós chegamos ao fim do ciclo da comunidade por um ano de discernimento que a gente teve. E por que eu falo isso? Porque por mais que hoje eu não faço parte de uma comunidade, aí vai de encontro com a sua pergunta. Quais são as características, o que me faz lembrar da comunidade, o que eu carrego de tudo aquilo que eu aprendi, né? Primeiro, entre várias situações aqui, né? As formações, né? O nível de formações que a gente tinha era muito forte, era muito intenso. A regra de vida é algo que até hoje me chama muita atenção, porque uma pessoa, quando ela entra numa comunidade, quando ela vive de fato a experiência, uma experiência real, concreta e verdadeira com Deus, é como se fosse instalado um chip, né? Você não tem como mais, não sai mais de você. E esse chip ficou dentro de mim, né? E fala muito da regra de vida. Então, se tem uma coisa que me incomoda, é não viver uma vida, uma regra de vida. Por mais simples que seja, cada comunidade tem a sua regra de vida, a sua particularidade, mas a regra de vida é algo que chamava muita atenção, né? Porque tem um santo que fala, né? Guarde a regra e a regra te guardará. Então, a comunidade, ela é essa tábua de salvação. Não é que ela vai salvar todo mundo, mas aquelas pessoas que são chamadas, ela é uma tábua de salvação para essas pessoas que estão inseridas dentro da comunidade. Então, a regra de vida, as formações, são coisas que são elementos dentro de uma comunidade que, assim, me ajudou, me forjou, me ajudou muito como pessoa. E a vida comunitária, porque é um outro ponto que fala muito alto no meu coração, porque na vida comunitária é que realmente a gente consegue ver a miséria do outro e a gente consegue entender que todo esse processo, ele passa por um caminho de perdão e a gente poder aceitar o outro, a gente poder compartilhar, né? Compartilhar e partilhar, né? Aquilo que a gente vive dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa vida humana também, né? Na parte humana, porque não é só sobre espiritualidade, a formação humana, ela também fala muito forte. E a gente tem esse mix, né? Entre vida espiritual e vida humana, porque nós não podemos separar um do outro. E algo que muitas das vezes dentro da igreja a gente vê que existe um grande desafio. As pessoas que às vezes falam muito de Deus, mas esquecem que estão vivendo uma experiência material, estão vivendo uma experiência humana. Então, se a gente pudesse elencar, regra de vida, formação e vida comunitária. Então, nos top 3 aí, são três partes que assim me tocam bastante e que me ajudou muito dentro do meu processo, e hoje, não fazendo parte de comunidade, continua me ajudando no meu processo, porque na realidade hoje eu exerço um outro papel na comunidade que é a minha família, né? Então, que é a igreja doméstica. Então, nesse processo de transição, eu tinha acabado de casar, e aí logo depois veio o término da comunidade, mas a minha esposa teve a oportunidade de estar grávida, depois teve o segundo menino, vocês conhecem, né? A baixinha lá, eu baixinha. E assim, eu busco sempre, né, diariamente, eu busco sempre trazer esses elementos que eu aprendi na comunidade, eu tento trazer para a minha família e tento trazer para a minha vida, do meu trabalho, dos meus negócios, porque, de fato, não tem como separar água do óleo, né? Então, até hoje, eu tenho muito forte isso de mim. Então, é isso. Eu acho que, não sei se respondeu a pergunta, né? E a minha esposa demais, ótimo. Minha esposa ainda faz parte de uma comunidade, então isso também me ajuda, de certa forma. E eu estou aí rezando, estou em oração, porque eu sei que a qualquer momento eu volto de novo para o circuito Seja bem-vindo, tá? Se quiser alguma comunidade aí, seja bem-vindo à Fidelidade da Cruz, só fazendo esse adendo. Olha que, de fato, se eu fosse falar assim hoje, qual é a comunidade... Na verdade, eu falo isso para as pessoas, né? Qual a comunidade hoje que você frequenta? Hoje eu frequento a comunidade de vocês, né? Pelo menos ali na missa, nas missas de domingo, né? De todas as missas que tem no domingo, eu por uma questão ali de estar próximo da minha casa, mas principalmente, né? Tem várias outras paróquias e tudo, mas eu me sinto muito bem acolhido aí com a comunidade de vocês. Sou muito grato a Deus por ter me dado um presente, né? Eu casei, fui morar no local que era perto da comunidade de vocês. Olha que beleza. Olha aí os detalhes. Eu sou um privilegiado.
é interessante você falar da formação, da regra de vida e da humanidade, né? Porque da vida comunitária, né? E de fato, são três detalhes que nos fazem crescer enquanto ser humano, mas também nos fazem crescer na vida espiritual mesmo, né? São detalhes que, quando a gente entra na vida comunitária, a gente não percebe, mas com os anos você vai vendo que eles são cruciais, né? Porque quando você segue a regra de vida, automaticamente você vai ordenando, vai vivendo a virtude da ordem, e por mais que sejam detalhes pequenos, por mais que sejam regras simples, mas são regras que nos forjam, né? A viver o que Deus quer de nós. As formações, com certeza, nos ajudam, né, a conviver melhor na nossa casa, na nossa própria comunidade, porque acaba que nós tiramos de nós a idealização perfeita, né? Eu brinco que quando eu entrei na comunidade, eu achei que todo mundo já fosse santo. Mas aí, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai ver, não, é só mais um como eu. E ali também, a vida comunitária nos ensina a conviver com o defeito do outro. Defeito esse que muitas vezes a gente não assume termos, né? E é interessante, porque e nos ajuda no crescimento, nos ajuda a agir com mais misericórdia, né? Porque eu falo, o Marcelo, nessas últimas formações nossas, ele falou que com os outros a máxima misericórdia e comigo a máxima justiça. E nós muitas vezes queremos o contrário, né? Queremos ter a máxima misericórdia e o outro a máxima justiça. Então a vida comunitária é isso, né? É levar ao outro a misericórdia, essa misericórdia que nós muitas vezes não levamos, né? Porque nós, pelo fato de estarmos na vida comunitária, estarmos dentro da igreja, a gente sempre se acha melhor, né? Essa é a verdade. Mas Deus vai sempre nos quebrando e nos ensinando que nós somos só mais um na multidão e que continuamos sendo miseráveis, né? E quando você falava da formação, nos ajuda aqui dentro, a vida comunitária também, mas de fato, o primeiro tópico, assim, com certeza, são as regras, porque elas nos ordenam de todo jeito possível, né? Seja um simples detalhe, seja um horário, tudo isso vai nos forjando mesmo no amanhã. E ainda que, como você falou, você foi 10 anos de uma comunidade, viveu uma realidade, hoje você vive a vida comunitária de outra forma, na sua família, mas Deus continua trabalhando ali. E a gente não entende os planos de Deus, né? Hoje eu posso estar aqui na comunidade, amanhã eu posso não estar, mas eu sei que em tudo Deus usa, né? Ninguém imagina que vai entrar na comunidade hoje, vai sair amanhã, vai construir família, não. Mas Deus sempre quer de nós o sim para que, né, gere frutos de outras formas também, né? Sim, com certeza. E muito interessante você falar isso. A gente usava muito isso na comunidade, porque a gente era um pouco radical, sabe? Lá atrás a gente viveu intensamente. Você tem ideia, foram 10 anos de comunidade, assim, e a gente chegava um momento que a gente falava, de hoje a gente não passa, porque a gente vivia a comunidade 24/7. Vocês já ouviram falar 24/7? 24 horas no ar, 7 dias por semana, sem feriado, sem férias. E assim, a gente realmente não teve um ano sabático para falar assim, vamos descansar. Não tinha descanso. Nós éramos poucos, mas a gente conseguia, né, através das nossas formações, através dos eventos. A gente, nos primeiros 4 anos, a gente chegou a fazer alguns encontros que movimentou o Brasil, né? E teve o último encontro que a gente fez, foi até aqui em Brasília, numa chácara Domus Mariae, uma chácara das irmãs. A gente teve a oportunidade de ter mais de 15 estados nesse encontro, então pessoas do Brasil inteiro. Então a gente fazia muito encontro, e a gente sempre trazia muitos pregadores de fora. Então foram anos de avivamento, né? E quando você fala sobre essa questão que nós falávamos, para não perder aqui a linha, né, de raciocínio, ser radical comigo e misericordioso com o outro. É isso que a gente aprendia na comunidade. Porque, de fato, cada um tem seu tempo, né? Eu tenho um monte de frasinha, tá, de impacto, tá? Essas frasezinhas de efeito que Pode falar. Que na realidade é isso, né? Então, quando a gente queria ser muito radical com o outro, a gente invertia. Faz o cara pensar, né? Porque, na verdade, são essas questões que fazem a gente refletir, né? Então, a gente fala assim, cara, eu preciso... Toda vez quando a gente queria que aquela pessoa fizesse alguma coisa, peraí, eu tenho que ser misericordioso com essa pessoa e tenho que ser radical comigo mesmo. Porque se eu estou aqui, eu tenho que me cobrar mais, eu tenho que me forçar mais, e cada um tem seu tempo de comunidade. E aí, quando você fala, Patrícia, sobre a questão da virtude da ordem, né? E aí, acendeu uma chama, porque olha só que interessante. Eu não conhecia São José Maria Escrivá. E
E depois desse processo, na verdade, quando a comunidade estava chegando ao fim, nos últimos 2 anos, foi quando eu conheci São José, a obra de São José, o apostolado, e eu comecei a me identificar. E, assim, se a gente falar assim, Rony, hoje, você não participa de comunidade, hoje eu não participo, mas eu costumo ir na Opus Dei. E depois, desde que eu casei, eu tenho ido na Opus Dei, já tem uns 5 anos, e 5 anos de casado agora, e foi quando eu comecei a caminhar na Opus Dei. E tenho participado lá dos recolhimentos, então eu me identifico muito com a Opus Dei pelo estilo de vida que eu levo, pelo meu trabalho, e São José Maria Escrivá vai falar, né, que além da virtude da ordem, além dos livrinhos que ele tem, né, sobre a ordem, sobre a questão do apostolado dele, né, que é santificar-se através do trabalho. Sim. E eu trabalhei muito a minha vida inteira, né? Hoje eu piso um pouco no freio por causa da família, porque tem o terceiro turno, né? Eu costumo falar assim, quando deu 18 horas eu vou para o terceiro turno, porque a gente, pode ser que vire o quarto, porque se a molecada não dormir, vira o quarto turno e a gente tem que dar um suporte. E por que eu me identifiquei com a obra de São José Maria Escrivá? Porque no meu dia a dia, na minha vida diária, na minha rotina, eu lido muito com empresários. Todos os dias eu passo o dia inteiro conversando com empresas, atendendo cliente, conversando com empresas, e eu percebo muito que é um campo aberto, né? E existe uma demanda reprimida nesse meio, porque Sim. Quando a gente entra nesse meio, o que o empresário quer? Faturar, quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico rápido, quer ficar milionário, quer ter a independência financeira. E sempre nesses momentos eu consigo ali ter uma brecha para falar de Deus. Então, para falar de Deus, como assim, sabe aquela coisa assim que você fala de uma forma subliminar? Eu costumo usar aquilo que São João Bosco vai dizer, né? Primeiro você ganha a pessoa para você, para depois você ganhar a pessoa para Cristo. Então, a gente tem todo um processo, isso é uma coisa que já está dentro do meu DNA, eu tenho essa facilidade do dia a dia, é um dom de Deus, né, na realidade, que Deus me deu, onde eu estou ali conversando com a pessoa e com muita sutileza eu consigo colocar Deus na conversa de uma forma que a pessoa não perceba, mas claro, tudo isso aí tem uma forma de conduzir, né? Então eu trago essa frase, ela é muito forte, né, de São João Bosco, que ele, antes da gente, quando a gente leva para o contexto da evangelização, tem várias formas de evangelizar. E principalmente nos dias de hoje, que lá atrás a gente falava que iria ter o esfriamento da igreja, que as pessoas iam ficar mais frias. Hoje eu com essa frase de São João Bosco, eu consigo introduzir Deus na vida das pessoas, de uma forma que eu não venha ser invasivo na vida da pessoa, mas quando a pessoa vê, ela já está inserida. Então, é uma forma sutil, mas você tem que trazer a pessoa para você, porque isso é muito característico do dia a dia, de tudo que a gente faz na nossa vida. Se você, né, e isso eu aprendi lá no mundo, né? Olha só que doido, né? Se eu queria que a pessoa fizesse parte do meu grupo, eu queria trazer a pessoa para perto de mim. Eu queria que a pessoa estivesse próxima ali do meu ambiente, das pessoas que estavam ao meu redor, e daqui a pouco, quando aquela pessoa tinha uma intimidade, eu falei, opa, vem para cá. Acabou, não fazia muita força, era muito tranquilo, porque a pessoa já estava inserida ali naquele meio, né? E eu acredito que hoje não é uma das melhores formas de evangelizar, mas é uma forma que eu utilizo no meu dia a dia. Então, hoje mesmo eu estava no Anchieta, fazendo um trabalho lá, no Hospital Anchieta, e nesse meio tempo eu encontrei uma amiga que é da igreja, encontrei outro pessoal que eu estudei, e no dia a dia a gente vai conhecendo, vai lembrando das pessoas, vai batendo de frente com as pessoas, e eu acredito muito na providência de Deus. Então, tudo que acontece no dia a dia é providência, e a gente tem a oportunidade de ser canal da graça na vida das pessoas. Maravilha. Beleza? Show de bola. Nesse dia a dia aí, né, a gente costuma ver, né, o quanto nós, seres humanos, temos erros e acertos, né, somos falhos, né, e já tinha até uma pergunta para você que era sobre um pouco disso, né, porque num dia a dia da gente que, vamos dizer assim, que busca o céu, né, a gente enxerga muito a misericórdia de Deus em nossas vidas, né, e a pergunta era, né, como você enxerga essa misericórdia dia a dia? Como você lidar com isso? É um pouco disso daí que você falou, desse chamado para cada um, desse falar com Deus? Então, a misericórdia que ela bate e volta, né? Eu vejo a mão de Deus sobre mim todos os dias, a misericórdia de Deus. Porque, de fato, a gente, dentro do dia a dia, a gente tem se a gente não vigiar, nós somos assaltados, o nosso tempo é assaltado com muita facilidade, né?
E principalmente no mundo de hoje, né, com o advento da tecnologia, da informação, a começar da vida de oração. A dificuldade hoje é um desafio, começando por mim, eu falo que é um grande desafio hoje uma vida de oração, estabelecer uma regra e viver essa regra diária da forma correta, porque se a gente não vigiar, a gente é assaltado com muita facilidade, qualquer informação vazia, tudo é ruído, a maioria das coisas é ruído, né? E eu vejo também a misericórdia, né? Eu peço a Deus todos os dias para ter a mesma misericórdia que Ele tem comigo, eu ter misericórdia com as pessoas ao meu redor. Porque cada um tem um tempo e cada um tem um momento. E principalmente, cada um teve uma oportunidade e vai ter uma oportunidade na vida, né? Então, como é que eu metrifico isso? Como é que eu balizo isso? Como é que eu consigo colocar isso dentro de um ponto de equilíbrio? Sempre quando eu vejo a pessoa passando por alguma situação, ou quando a pessoa, por algum momento, ela não está fazendo aquilo que deveria ser feito, ou a forma que a pessoa ela age ou ela se comporta, eu sempre busco trazer a questão da misericórdia, aquilo que eu falei para a Patrícia, para você. Primeira coisa que vem no meu coração é o seguinte, cara, eu não posso ser radical com essa pessoa porque ela não teve a mesma formação que eu tive. Então, o acesso o que eu posso fazer para contribuir? Eu preciso trazer essa pessoa próximo de mim e ser canal de uma forma que eu vá trabalhando dentro dessa jornada essa pessoa que está próximo de mim de uma forma que eu consiga ajudar ela dentro daquilo que ela está passando. E é muito comum, tá? Porque todo mundo passa por algum problema parecido, semelhante, e quando a gente coloca ali, né, dentro das áreas da vida, né, são várias áreas que a gente fosse elencar aqui, e cada um tem um problema e cada um tem vários problemas, né, que de fato muitas das vezes a gente não resolve, né, às vezes só o nosso escutar, né, a gente ter essa habilidade da escutativa ali, estar escutando a pessoa, eu acredito que a gente já consegue ajudar muito, né. Não sei se eu te respondi da forma como você queria, mas, como eu te falei, a misericórdia, ela bate e volta, né? É Deus sendo misericordioso comigo, e quando isso a gente vê na família, né? Tem hora que a gente quer ser um pouquinho mais radical, quer botar um pouco mais de pressão, mas a gente fala, peraí, calma aí, a gente tem um limite, né? Então, é um passo a passo, é um dia de cada vez, e parte também muito do processo de maturidade de cada um, né? E a gente vai estudando, vai se aprofundando na fé, nos estudos da igreja, e uma das coisas que me ajuda aí quando você fala da misericórdia é sobre os temperamentos, né? Então, nesses últimos anos, a gente ouviu muito se falar e ouve muito falar dos temperamentos, né? Hoje eu entendo que eu sou assim, hoje eu entendo que eu sou colérico, hoje eu entendo que a minha esposa é melancólica, eu entendo porque fulano de tal é fleumático. Então, isso também já me ajuda demais a acessar uma pessoa, a poder conversar com ela, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa não entende muito temperamento. Sim. Então, ultimamente eu tenho gastado muito meu tempo falando de temperamento para as pessoas, né? A maior parte do meu tempo é falando de temperamento. Porque até a pessoa, ela cai em si, ela fala assim, caraca, eu sou isso aí, ó, eu sou esse temperamento aí. E a pessoa começa a lidar de uma forma diferente com o cônjuge, no trabalho dela, no dia a dia. Então, basicamente é isso. Mas a misericórdia, ela bate e volta. Falando, fazendo várias, né? Captando várias coisas, assim. A primeira foi a questão de que cada um tem seu tempo, né? Que é interessante. Ixi, aqui já tá tudo anotado. Eu aprendi uma coisa, ó. Vamos lá, aulinha básica aqui, hein? Aulinha básica, nem precisa pagar. Mas vale um pequeno lápis na mão do que uma grande memória. Então anota porque depois... Eita, meu Deus. Vai, começou as lapadas. Online ainda. Você falando sobre cada um ter seu tempo de aprender as coisas, é algo que eu sempre trouxe, né? Sempre levei para o Tainan. Porque eu não compreendia isso e eu ficava, por que fulano não faz tal coisa, já era para estar fazendo? Por que fulano assim, né? Esses questionamentos que nós estamos trazendo mesmo. Por que fulano não se dedica tanto? Por que eu me dedico e tal? Não na questão de comparativo, mas na questão de zelo mesmo, né? E aí o Tai sempre falava assim, filha, cada um tem seu tempo de amadurecer na vida comunitária. O seu tempo de amadurecimento não é o mesmo tempo do outro. E isso ficou muito latente depois de alguns acontecimentos comigo mesmo, né, na vida pessoal. E aí é interessante porque, de fato, cada um tem seu tempo, mas depois que cai a ficha, parece que vira uma chave mesmo na pessoa, sabe, de ver que ela não se doou antes como deveria, mas aí quando cai a ficha, a pessoa fala, não, agora eu vou me doar mesmo, pela igreja, pela comunidade, e por aí vai.
E bem isso, conforme as pessoas vão avançando, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maturidade, né? São 2 pontos diferentes, mas que devem ser levados também. E também a questão do conhecimento, a maturidade, né? Ninguém amadurece também sem buscar, sem estudar, então acaba sendo uma junção dos dois. E quando você falava dos temperamentos, que foi algo que para mim em particular salvou-me muito na comunidade, porque eu sempre achei que eu fosse estranha, né? Porque eu sou melancólica, e aí, só que eu sou como diz o fundador, eu sou uma melancólica ao quadrado, né? Porque eu sou até demais. Só que sempre, para mim, assim, eu sempre gostei de ficar mais retraída, mais na minha e tudo. Às vezes a minha bateria social acaba quando todo mundo ainda tá pilhado, tá ligado. Eu ficava assim, gente, será que tem uma coisa errada comigo e tal? E aí uma irmã de comunidade veio me explicar os temperamentos, porque eu tinha um pouco de aversão dos temperamentos, porque tinha virado uma febre, né? Aí eu fiquei, todo mundo agora tá com a desculpinha do temperamento. E aí uma irmã de comunidade veio me explicar que meu temperamento é o mais fechado, assim, me explicou tudo. E aí depois que ela me explicou meu temperamento, e eu fui conhecendo os meus irmãos, o temperamento de cada um, eu fui entendendo por que um é mais nervoso, outro é mais, entendeu? Então assim, eu fui entendendo meus irmãos de forma a entender também o meu temperamento. E isso ajudou muito na vida comunitária, porque hoje eu compreendo por que um é explosivo, por que um fala mais, por que o outro é mais avoado. Então tudo isso me ajudou até na vivência mesmo comunitária. E sim, foi os temperamentos que eu pagava a minha língua e estou pagando, mas foi algo que me ajudou bastante na vida comunitária também. Ótimo, legal. E olha só, tem uma coisa, tem um poema, não sei se é um poema, é uma oração de Madre Teresa, né, que ela fala que tudo é sobre você e Deus. Sim. Você e Deus. E sempre na comunidade, porque como a gente viveu intensamente, né, viveu loucamente louco a comunidade, a gente via que dentro dos membros da comunidade, quando tinha algum evento, quando tinha alguma formação, quando tinha algo que era muito importante e a pessoa ela não comparecia, o pessoal ficava até um pouco assustado com a minha reação, né? Porque eu não era de ficar cobrando, tem que vir logo, você tem que vir. Então a gente vivia essa misericórdia aí, e eu sempre falava bem assim, né? Cara, você não sabe o que você perdeu. Então, assim, ao ponto da pessoa falar assim, cara, eu não posso mais perder. Eu falar, cara, se tu não vier, tu vai perder de novo, aí eu vou te falar, tu vai perder muito. Então, assim, eu sempre ia nessa linha. Olha. Mas quando as pessoas, elas realmente, elas tinham uma adesão mesmo profunda, aí realmente a coisa entrava no automático e ia de uma forma muito maravilhosa. Então, a vida de comunidade, eu gostaria que muitas pessoas, né, acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de participar de uma comunidade, né? Porque o pessoal fala bem assim, né? O pessoal do mundo, né? O pessoal mais secular fala, não, cara, olha, você tem que vir nesse mundo, você tem que ler, você tem que plantar uma árvore, você tem que escrever um livro, fala uns lances desse, né? E, sim, cara, eu falo assim, não, cara, eu acho que você deveria entrar numa comunidade. Nem que você passe um tempo e depois você saia, porque é bíblico, né? Se a gente for olhar lá nos primórdios, lá na igreja primitiva, né? Das pequenas comunidades, né? E o mundo caminha para isso, né? A cada dia que passa, a gente vê o mundo caminhando para isso, né? Então, a nossa igreja, ela é muito rica, é um jardim, né? Onde que você quiser encontrar, você vai encontrar aqui na Igreja Católica, né? Para isso nós temos os movimentos pastorais, enfim. Mas a comunidade, ela tem essa junção de tudo, né? Ela é muito completa, né? Claro, né? Somos pecadores, erramos, né? A gente busca acertar, mas para acertar a gente vai passar por um processo de correção, mas sempre com essa esperança, né? De buscarmos ser melhores, buscarmos ser canal na vida do outro. Basicamente é isso. E quem é de comunidade, né? Você vê a diferença, né? Não exaltando vocês que estão de comunidade, mas existe uma diferença, né? Um homem ou mulher de Deus que é de uma comunidade, que passa por uma comunidade, você vê que quando ele chega no ambiente, ele incomoda, né? Mas o incomodar no sentido assim, cara, tem alguma coisa diferente nesse ambiente. E eu até hoje eu tenho essa sensibilidade. Quando eu estou no ambiente, quando eu estou num lugar, eu vejo quando uma pessoa, às vezes ali, no uso do escapulário, no uso ali dos sacramentais ali, eu vejo muito forte. E isso fala muito alto, né? E é isso, eu tenho vivido, eu tenho acompanhado vocês, eu estou lá na ambiência de vocês todos os domingos, busco não faltar na missa de domingo lá. Na missa de domingo eu já não falto, né? Porque é preceito. Mas eu faço de tudo
para estar na missa lá com vocês, porque, nossa, é um renovo. Todo domingo é um abastecimento para a semana. Maravilha. Você falando um pouco aí de como é bom ser de comunidade, né? Realmente é muito diferente. Eu sou bem novinho de comunidade, só tenho 2 anos. Olha, E bom. assim, sempre foi esse Raimundo, né? Que você tocou lá no início, lá atrás, né? Então, é, fui catequista, ainda sou catequista, né? Participei de grupos jovens, Terço dos Homens, vários pastorais. E não falando mal, né? Mas só que aqui, literalmente, é diferente. Não tem como, assim, é outra coisa. Né? Não sendo contra quem não é, ou quem participa de pastorais, mas estar aqui é aquela coisa de chamada, né? É diferente pelo que você aprende, pelo que você se doa, né? Do chamado que você tem. E aí eu queria colocar isso numa pergunta a você, que é assim, a gente, nessa vida que a gente vem sempre buscando aperfeiçoar, ou sentindo o chamado de Deus ou não, qual foi na sua caminhada, assim, o momento, não aquele que você disse do abandono, pode ter sido seu chamado, ou pode ter sido, assim, um momento onde você, cara, aqui foi Deus, Deus de fato é o que vale a pena, é isso que eu quero, porque naquele momento ali foi o que, vamos dizer assim, radicalizou o Rony. Legal, olha só. Na verdade, eu tive muitas experiências com Deus, né? Na própria renovação carismática foram momentos muito bons, quando a gente participava ali das escolinhas de servos, né? Primeiro domingo. Então a gente tinha eu tive muitas experiências boas. Mas assim, depois que eu cheguei num momento que eu estava buscando me encontrar dentro da igreja, mesmo estando na renovação. Levou ainda uns 2 a 3 anos aí para eu, mais ou menos o processo que eu estou vivendo agora. Levou de 2 a 3 anos para eu me encontrar, né, na comunidade em si, né, nesse processo todo que eu vivi. Mas assim, foi essa série de elementos, né, que a gente foi construindo, porque assim, qual é o ponto central dessa sua pergunta? Eu não entrei numa comunidade que já estava pronta, eu entrei numa comunidade do zero. Então a gente foi se formando no processo, como eu te falei, não nasceu uma comunidade, nasceu um ministério, só que as coisas foram muito aceleradas, que virou um ministério. Então vamos lá, foi um ministério que virou uma missão, que virou uma comunidade. Então a cada ano a gente ia se aprofundando e experimentando. Mas o ponto central foi na comunidade, porque dentro da estrutura que estava sendo desenhada e que a gente estava ali aprendendo também com outras comunidades, como ser comunidade, né? Também com o nosso diretor espiritual, com o auxílio das pessoas que estavam mais tempo na igreja, ali foi a virada de chave, como a Patrícia mesmo disse. Foi a virada de chave por quê? Porque eu falei, caraca, completo. Aqui a gente tem a formação, aqui a gente tem uma regra, aqui a gente tem essa vida de partilha um com o outro. A gente via que as pessoas, né? A gente viu pessoas largando tudo, né? Eu falava muito forte, porque até então, no dia a dia, a Igreja Católica, quando você vê no dia a dia, quando você participa de um movimento na pastoral, tudo bem, você tem ali um chamado, você tem ali uma missão, e ela é muito importante, e ela nunca vai deixar de ser menos importante, vai ser muito importante, mas o que impactou mesmo foi eu ver pessoas, por exemplo, saindo de outros estados, largando tudo para viver aqui com a gente. Eu falei, meu irmão. Uau! Imagina, eu era aliança, não era de vida. Oi? O quê? Que responsa, hein? Que responsabilidade, Que imagina. responsabilidade. Muito grande. Essa galera sair de fora, né? Vir até aqui. Então, assim, vieram pessoas de outros estados, a gente teve pessoas que vieram da Bahia para ser vida aqui. A gente teve pessoas que vieram de São Paulo para ser vida, pessoas que vieram de Tocantins para ser vida. Eu falei, irmão, que negócio é esse? Eu fiquei assustado. E assim, vida mesmo, vida de comunidade, acabou. É vida, não tem outra, é 100% providência, 1000% providência. E aí eu vivi uma vida secular, ainda estava naquele processo secular de transição para viver uma vida mais em Deus, uma vida mais, né, profunda ali. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é real.
a gente não está vivendo uma brincadeira, isso aqui não é um teatro, isso aqui é muito sério. E a gente imagina, pessoas confiavam a sua vida nessa comunidade. Então, isso foi para mim foi o ápice de tudo, né? De ver pessoas abrindo mão de tudo para viver o tudo, né? Para ganhar tudo, né? E as pessoas também que iam sendo alcançadas, né? Dentro do nosso processo de conversão, que foram muitas pessoas. Então, a gente via algumas coisas bem tenebrosas, assim, pessoas largando mesmo, pessoas realmente com aquele chamado mesmo, né? Do que vivia ali no nosso carisma. Então, essa foi um ponto ápice, assim, para que realmente caísse a ficha e eu falasse assim, cara, a coisa aqui não dá para agora pular do barco, não, né? Não dá mais para voltar, não, porque nem que eu quisesse. Porque, claro, a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas quando a gente vê pessoas numa entrega real, verdadeira, isso nos ajuda a fortalecer os nossos pontos de dúvida. Então, eu falo para vocês que essa foi a maior virada da minha vida, né? Foi ver pessoas largando tudo. E o mais bacana de tudo é que eu vejo essas pessoas vivendo da obra, vivendo da 100% da comunidade. E uma das coisas também que me chamou a atenção e que eu vivo até hoje, né? Porque o pessoal fala assim, Rony, mas você não vive da providência. Eu falo, vivo. Eu vivo porque nem carteira assinada eu tenho, né? Então, eu vivo da providência e da previdência, né? Porque, imagina, eu sempre fui, né, da livre iniciativa. Então, e a comunidade, ela veio para me dar essa força, né? Falei, caraca, o pessoal aqui vive, o pessoal quer vida, né? Vive 100% da providência. Eu já vivia 100% da providência, porque eu trabalhava com meus negócios, e não é diferente. Até hoje eu vivo da providência. Então, eu costumo até falar com as pessoas ao meu redor que trabalham comigo, eu falo assim, cara, se Deus quiser mudar a tua vida, um telefonema vai mudar a tua vida. Uma pessoa ligou, resolve a tua vida. É um cliente que fecha com você, é um cliente que vai dar o sim, que vai fechar um contrato. E eu vivo isso até hoje, né? Então, nós não temos carteira assinada, a gente não tem salário fixo, eu vivo inteiramente da providência. Então, eu tenho que acordar todo dia com um sorriso no bolso, falar assim, com um sorriso no rosto e falar assim, cara, vai dar certo. E aí, claro, né? Aí existe um aparato ali, né? Vem um anjo da guarda, vem ali as milícias celestes ali para nos ajudar, para nos resguardar ali do que está por vir, né? Mas é isso. Eu falo demais, tá, pessoal? Então, vai devagar aí. Não, tá ótimo. As perguntas para fazer aí, rapaz, até puxando o gancho aqui do Diguinho aí falando, né? Que está passando por esse processo, né? Cristão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Mas deixa eu te falar, Diguinho. Hoje você é o cristão Emanuel. Você sabe quem é o cristão Emanuel, né? Não. Vamos lá, anota, Diguinho. Cristão Emanuel, o cristão Emanuel agora ele vive um pé na igreja e um pé no céu. Pronto. Já pode sair do cristão Raimundo já. O que eu disse foi que, assim, antes de eu ingressar na comunidade, eu era esse cristão Raimundo, Não, né? sim. E realmente a comunidade você é o cristão me fez... Emanuel, né? Mudou. Muito bom. Vamos lá. Tem um comentário de um rapaz chamado Felipe Aragão. Consegue colocar para nós, Abílio? Consegue ver, Rony? Ah, sim. Felipe Aragão, anotado tudo que o Rony... Ok. Deus te abençoe, meu irmão. Felipe Aragão, grande amigo aí. Então, na realidade, o nome da nossa comunidade era Fogo no Altar. E aí, depois nós passamos um processo na comunidade, né, um processo que foi acompanhado pelo bispo, né, do bispo aqui de Brasília, do José Aparecido. E depois nós tivemos que passar por um processo de troca de nome, e aí virou Chama Eucarística. Então, a comunidade católica Chama Eucarística. Então, depois nós começamos com a Fogo no Altar, e depois passamos por essa transição de nome, por essa orientação espiritual que a gente teve do bispo, né? Então, era a comunidade católica Chama Eucarística. Célia, nossa consagrada, ela deixou uma perguntinha para você também. Ah, legal. Rony, com base em sua experiência, que conselho você daria para aqueles que estão explorando ou discernindo sua vocação dentro de uma comunidade? Vamos lá. Então, dentro daquilo que eu vivi, o que eu posso
falar assim, primeiro, paciência e persistência. Os primeiros pilares aí. Porque de tudo isso que a gente falou, passa por um processo de... Primeiro, você precisa se entender dentro do seu processo, né? Dentro do seu caminho. E nós queremos respostas muito rápidas, né? A gente vive, a gente é muito imediato. Eu quero uma resposta para hoje. Então, já entra o nosso processo humano, né? Eu quero uma resposta hoje. Mas eu posso dizer principalmente pelo nosso processo daquilo que eu vivi de experiência. Por exemplo, a gente vivia um momento muito intenso na comunidade, quando nós éramos da comunidade Fogo no Altar, e de repente a gente estava andando a 300 km por hora e nós fomos surpreendidos com uma exortação do bispo, e nós tivemos que ficar em silêncio quase 2 anos. Em silêncio total. Imagina, o silêncio que eu falo assim, imagina, você vem de uma comunidade que fazia vários encontros, várias formações, tinha vários momentos ali, e de repente a gente tem que silenciar e passar para um momento de oração, né? Um momento de discernimento. E a gente passou 2 anos assim bem intensos de vida de oração dentro da nossa casa, na casa que nós tínhamos, da comunidade, e a nossa conversa era interna, era nós e Deus. Era ali na Capela do Santíssimo, tentando entender todo o processo, tudo que a gente estava vivendo, mas como foi salvífico para a gente, porque essa espera nos deu uma base, nos deu uma maturidade, nos mostrou muito o que a gente não deveria ter feito e nos forjou para o que a gente deveria fazer. Então, se tem algo que eu poderia falar assim, que poderia ser como base de experiência, é o tempo. É o tempo, claro, mas não é o tempo que você vai ficar somente esperando em Deus, né? Você tem que fazer a sua parte. Então, para isso que serve ali as novenas, para isso que serve ali os propósitos de oração. Então, eu costumo dizer para quem tá buscando se entender dentro de uma comunidade, você tem que entrar e sair de propósito. Quando você estiver terminando uma novena, você tem que entrar em outra. Quando você estiver terminando um propósito ali, seja um jejum, seja um propósito de vida de oração, terminando e saindo, né? Porque a gente às vezes entra num processo muito automático, né? Por exemplo, eu vou fazer um propósito aqui de acordo com o que a igreja rege, né? Por exemplo, um propósito muito comum que as pessoas fazem, né? Que é a Quaresma de São Miguel. E aí o pessoal faz a Quaresma, e aí quando está acabando a Quaresma, eu vejo a pessoa assim, cara, eu tô livre, né? Acabou a Quaresma aqui, tô livre só no próximo ano. Só que o convite da igreja é diferente. A igreja ela nos convida a gente a entrar e sair de propósito. Porque não é que por mais que a pessoa fale assim, eu me encontrei na comunidade Fidelidade da Cruz. É só o início. Então, Deus ele quer nos revelar, Deus ele quer nos mostrar coisas lá na frente. Por exemplo, o fundador da comunidade de vocês, que eu amo demais, né, que é o Tainan, ele está olhando, não sei se vocês já devem ter parado para perceber isso, mas o Tainan, eu acho que ele nem sabe disso, né, que eu vou falar para vocês, mas eu não sei se ele transmite isso para vocês. Mas quando eu vejo o Tainan, eu falo assim, cara, o Tainan é uma percepção minha, tá? O Tainan, ele está olhando 2080. E muitas das vezes, a gente que está na comunidade fala assim, cara, eu não consigo enxergar eu tô mal conseguindo enxergar 2023. Então, o fundador ele consegue olhar além. E esse além, a gente precisa se configurar ao carisma, a gente precisa estar muito próximo. E respondendo de novo aqui o que a nossa amiga perguntou aí, estar próximo do fundador da comunidade, isso ajuda demais, porque você vai criando essa conexão, você vai criando essa proximidade, aonde o fundador ele consegue traduzir isso, e você vai entrando nesse processo de experiência, de vivência, e isso ajuda demais, não só a pessoa que está entrando, mas ajuda as pessoas ao redor. É isso. Não sei se eu respondi, mas... Tá aí. Falando de carisma, né? Isso é uma dúvida até que eu carrego, talvez, sobre... Porque muitas das vezes, quando fala assim, acabou uma comunidade, né? Às vezes é uma polêmica, o pessoal, nossa, como assim? Pensa que é algo errado, né? Ou que não podia ter acabado,
Mas o carisma ele também tem o seu fim, né? Você consegue falar um pouco para nós sobre isso? Como é que é o término de uma comunidade? Pois é, olha só, essa pergunta é forte, hein? E a nossa amiga Juscelia aqui perguntou também, né? Compartilhe um pouco como foi ver o fim da comunidade. Olha, eu pensava que tinha vivido de tudo, né? Só que o fim da comunidade, falar, pronto, agora o que está faltando, né? Porque foi muito forte, mas dentro do processo que nós estávamos vivendo, a gente foi avisado em oração sobre isso. E a gente começou a entrar em processo de discernimento e foi 1 ano para a gente tomar essa decisão. Não foi algo que a gente, assim, eu acho que agora não vai dar mais. Não, peraí, a coisa estava acontecendo, a gente estava vivendo nosso apostolado, a gente estava vivendo a missão, a regra de vida, mas Deus falou no nosso coração, e né, falou no coração da fundadora, a gente conversou, partilhou e a gente né, suscitou né, no nosso coração da gente né, rezar nessa intenção para ver se realmente era aquilo que Deus queria. E diferente de várias situações que acontecem dentro da igreja, né, claro, eu entendo muito bem isso, porque o próprio Monsenhor Jonas, né, da Canção Nova, ele falou isso para a Canção Nova, que um dia a Canção Nova iria acabar. Olha que forte, né? Então, quem somos nós, né? Olha o tamanho da obra, né, da Canção Nova. E pegando esse gancho, a gente entrou nesse processo de discernimento. Confesso para vocês assim que foi um ano bem difícil, né? Porque imagina, a gente vivia esse processo, vivia toda uma caminhada, mas a gente colocou dentro de uma regra nossa, né, como uma parte da oração nossa, que seria pela comunidade, né? A gente já rezava pela comunidade, a gente intensificou essa oração, e a gente chegou a essa conclusão mesmo, que Deus queria que a gente fechasse esse ciclo e que a gente realmente desse esse passo. E a gente finalizou, mas o que eu pedia muito para Deus, eu, a fundadora da comunidade, e os membros, né? Que a gente não se perdesse, que nós fôssemos ali, que a gente, pelo contrário, né? Como a gente olhava assim, a missa, né? A missa é missão, né? Toda missa, quando a gente sai de uma missa, a gente está, na realidade, a missa não está acabando, a gente está começando a nossa missão. E eu pedia muito para Deus, nesse processo, que aonde a gente ia chegar ao fim da comunidade, que Deus nos conservasse como homens e mulheres de Deus, e que cada um seguisse o seu rumo, mas que não se perdesse. E graças a Deus, depois de todo esse processo, que já foi na pandemia que a gente finalizou a nossa comunidade, nós já estamos falando aí de 3 anos, né? A gente tem contato praticamente com todas as pessoas que fizeram parte da comunidade com a gente, e graças ao nosso bom Deus e graças à Imaculada, a gente vê que as pessoas estão inseridas na igreja, as pessoas têm vivido uma vida de caminhada também, e isso é muito bom. Então, na realidade, a comunidade acabou, mas sempre quando a gente marca algum encontro, alguma coisa, a gente vê que existe uma unidade ainda muito forte entre nós. Então, não é fácil para ninguém, né, finalizar uma comunidade. Mas, no último dia que a gente participou, que teve a nossa última missa, inclusive foi o Padre Wesley, ajudem. Padre Wellington, que celebrou a missa e foi assim maravilhoso. E assim, muito grato a Deus, né? E depois os dias foram passando e a gente vendo, né? O tanto que foi bom tudo que a gente passou, tudo que a gente caminhou, mas, né, existe uma responsabilidade ainda muito grande, né? Principalmente por todos aqueles que viveram a última etapa da comunidade. Eu começo por mim, né? Eu sempre me vejo em situações onde eu falo assim, cara, será que Deus quer que eu dê o passo agora? A gente está aí na caminhada, né? Mas tem hora que a gente esbarra com algumas pessoas no dia a dia que eu falo assim, eita, Senhor, será que está chamando? Né? Então, a gente está nessa caminhada aí. Mas a minha esposa faz parte de uma comunidade e eu estou ali acompanhando. Eu estou envolvido, tá, pessoal? Eu estou aqui, participo da missa com vocês. A minha esposa faz parte lá da comunidade dela, mas eu nunca perdi contato com alguns fundadores de comunidade. Eu estou sempre em contato com alguns fundadores de outros estados, aqui de Brasília. Ainda tenho uma proximidade muito boa. Quando eu vejo que tem alguma coisa muito pesada para resolver no âmbito espiritual, até na parte humana mesmo, eu não hesito. Eu realmente recorro mesmo.
E eu tenho aí um aparato muito forte aí, né? Que são esses homens e mulheres de Deus aí que estão na linha de frente, sempre quando eu preciso. Eles são muito solícitos, me ajudam muito. E não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu vejo que as coisas caminham para isso, né? Vamos aqui de fé em fé, né? Você falava sobre a sua esposa, né? Ela sempre foi de comunidade também? Vocês entraram juntos, cada um em uma comunidade? Ela entrou depois? Como foi o processo, Então, assim? pois é interessante, né? Porque ela já fazia parte de uma comunidade e eu era de uma comunidade, ela era de outra. E como assim, né? Como se dará isso, né? Que aí existem as polêmicas, né? Mas espera aí, o carisma Sim. dela é outra. E detalhe, tá? Eu casei com ela sendo de uma comunidade, ela sendo de outra, né? Só que ela é do terceiro elo, eu era aliança da minha comunidade, mas foi todo É muito boa essa pergunta, tá? Confesso a vocês assim, que houve uma direção, né? Houve um caminho, né? Então, eu fiz um caminho na minha comunidade e ela fez um caminho na comunidade dela, né? Então, foi algo muito bacana que a gente passou por um processo antes da gente iniciar um caminho de namoro. Foram 60 dias aí da gente, um processo de caminho de namoro, para a gente começar o namoro, todo um processo, né? Então, ela acompanhada pelo fundador da comunidade dela, e eu sendo acompanhado pela fundadora da minha comunidade. Então, foi algo também que nos ajudou demais na nossa caminhada, no nosso processo inicial. Apesar que nosso processo foi namoro, noivado e casamento, 10 meses. Então, imagina, né? Uau! Então, foi algo assim, Nossa! né? Deus queria muito, né? E a gente também, né? Então, foi maravilhoso esse processo que a gente viveu, porque assim, eu já sabia o que eu queria, né? Eu falava, ela até tem hora que, em outra oportunidade, vocês conhecem ela, né? Ela até me chama de doido, né? Que ela fala assim, o Rony no segundo encontro já queria casar comigo, né? Eu falei, mas Deus tinha pressa, né? Então, se Deus tinha pressa, já... Eu falei para ela, eu falei, olha, se a gente já tivesse casado com 2 meses já, né? Já tava com 3 meninos já, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Mas é isso. Rony, falando sobre uma vida em Deus, né? Que é o tema do nosso podcast. Pode falar, pai. Oi, tá ouvindo? Falando sobre o nosso tema, né? De uma vida em Deus. Quando você olha para trás, vê tudo que você passou, o quanto Deus tem te sustentado até hoje, até agora, qual o sentimento que você traz no seu coração? Então, sendo bem objetivo, graças a Deus, Deus me tirou do mundo, né? Porque eu fora do mundo, eu acho que para o mundo é melhor. Então, eu confesso para vocês que a forma como eu conduzia as coisas no mundo era muito... Eu trazia muita gente para o mundo, né? E quando eu fui para as coisas de Deus, eu confesso para vocês que foi muito bom para mim e para as pessoas ao meu redor, porque qual era a minha meta? A minha meta era trazer o maior número possível de pessoas para o meu dia a dia, para as festas, para as baladas, para onde eu vivia, né? E quando eu entrei para a vida de comunidade, né, Deus falava muito forte, tá vendo? Sabe, todas aquelas pessoas que você levou para o mundo, agora você tem uma missão de trazer essas pessoas para Deus. Eu falei, tô ferrado. Porque imagina, o tanto de festa que eu fiz, né, o tanto de evento que eu promovi. A gente a gente fazia uma festa, botava 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Eu falava assim, cara, e agora? Só que assim, a comunidade veio para me ajudar nesse processo, porque eu falava assim, agora é o momento que eu tenho para tentar corrigir esse processo, né, de ter levado muita gente para o mundo, e agora eu tenho que trazer a galera para Deus aqui, né? Mas a minha virada foi essa. Então, essa vida em Deus, ela se traduz a uma vida de retidão, a buscar estar mais conectado com Deus, mas, claro, buscar ser luz na vida do outro, né? Buscar ser canal de santidade na vida do outro. Mesmo com o nosso dia a dia agitado, muitas vezes a gente entra num processo automático, às vezes, e de fato a gente às vezes até esquece, né? Então, eu tento sempre me recobrar para eu viver uma vida de Deus e eu também ser Deus, levar Deus para as pessoas, né? Então, basicamente é isso. E aí, que mais? Então, a sabatina aqui, ó. A sabatina aqui tá grande, hein, meu irmão? Eu tô quase tipo assim,
Será que agora é, meu Deus? Pode rolar a parte 2, pode marcar a parte 2. Pode marcar o discernimento já. Agora tem mais uma para mexer com você aí. Né? A gente sempre. Tem uma pergunta aqui, ó, antes de eu fazer a última pergunta. Meu Deus! Haja coração. Olha o sinal aí, ó. Padre. Padre, não me compromete, não, padre. Rony, você deseja? Essa live vai ficar gravada, vai? Vai. Ô, padre, me ajuda, padre. Então, na realidade, sim. Eu, atualmente, eu não faço parte de uma comunidade, minha esposa faz. E eu estou aí, estou rezando, estou em discernimento. Preciso, né, fazer um propósito mais forte. Ó. Eu confesso que nessa parte eu preciso fincar mais essa bandeira aí, né, nessa intenção. Mas, poxa, padre, aí você pegou pesado, né? Calma, vamos devagar que eu tenho pressa, né? Estamos aí, estamos na busca. E eu aqui, tipo, a bala vem, né? E eu só aqui me esquivando aqui. Né? Mas, na realidade, eu acho que a qualquer momento vai haver uma resposta, seja na Fidelidade da Cruz, ou seja em outra comunidade. Mas eu estou vivendo esse processo, né? Porque, claro, não dá para ser uma desculpa, porque o fundador tem família, né? Tem vários outros membros aí que têm família constituída, com filhos, mas eu tenho vivido ciclos da minha vida e etapas, né? Eu tenho fechado ciclos, né? Eu abro um ciclo e fecho um ciclo. Claro que se a gente for entrar para o âmbito família, né? Não tem como, é para a vida toda. Mas eu estou terminando de fechar alguns ciclos da minha vida para ter mais tempo de qualidade para uma comunidade, porque eu não quero ser um problema numa comunidade, eu não quero trazer meus problemas, eu já quero entrar num processo onde eu consiga poder ajudar mais do que ser ajudado. Então, eu acho que um dos grandes das grandes alegrias que eu tenho, que a igreja já me ajudou demais. Então, eu tenho que ser esse canal e ajudar mais as pessoas. Eu acho que, assim, agora não é o momento de eu pedir ajuda, eu tenho que ajudar mais, entendeu? Eu sei que esse processo acontece dentro da comunidade, né? Mas eu estou fechando alguns ciclos e estou tentando dimensionar mais essa questão da ordem prática do meu dia para que eu consiga voltar a caminhar na comunidade até eu entrar e dizer um sim, né? Para a comunidade, né? Mas é isso aí, dentro desse processo aí que eu estou vivendo. Traduzindo, espere um pouco, Padre Wesley, que logo nós nos veremos. Traduzindo, aí agora eu vou devolver a responsabilidade. Reze por mim, então. Sabe quando aquele... Quando você estiver rezando... Quando você estiver rezando o rosário aí, Patrícia e Diguinho, Padre Wesley, se vocês estiverem rezando o rosário aí, caiu uma Ave Maria no chão, vocês rezem por mim também? Pode deixar. Pode deixar. Rony, beleza? Tem mais uma pergunta aí para você, que é a que fecha com chave de ouro. Nós estamos chegando aí no final e sempre a gente deixa a última pergunta para ser essa, né? E assim como é o nome do nosso podcast, Gotas de Fidelidade, né? A gente sempre pergunta ao convidado, né? Se você, no oceano, né? Você puder dar aquela gotinha de fidelidade, né? Qual é a gotinha que você deixaria? Então, você fala para quem já está vivendo a vida de comunidade ou quem está fora de comunidade? Você, Rony, você... Então, dentro, fora... Então, né? Puxando um pouco até para o nosso tema, né? Dessa vida doada a Deus, dessa sua vida doada a Deus, né? Porque a gotinha que você deixa de fidelidade, a gotinha que você põe para passar para o próximo. Então, Deus, ele fala muito em mim, na verdade, nesses momentos, sabe? Eu acho que eu até brinco muito, eu falo, rapaz, às vezes eu estou ali no meu dia a dia, mas quando a gente começa a falar de Deus, o Espírito Santo vai suscitando umas coisas lá do passado que a gente viveu, e de repente me veio aqui na memória, eu acredito muito que é o Espírito Santo aqui que está conduzindo essa nossa conversa, né? Eu vou pegar muito aquilo que era da nossa comunidade, né? Era o carisma da nossa comunidade ali, que era de Levítico 6,6.
que vai falar assim: o fogo permanecerá aceso no altar sem jamais se apagar. Então, se tem uma gota de fidelidade que eu gostaria de transmitir para vocês, permaneçam fiel e fiel à vida de oração. Porque através da vida de oração é onde vocês não vão deixar essa chama se apagar. Porque se a gente não vigiar na vida de oração, com muita facilidade a gente perde essa chama. Então, a gente tem que... Eu levo isso lá no Antigo Testamento, Levítico 6,6, né? Não deixar o fogo se apagar. Porque quando você deixa o fogo se apagar, é 10 vezes mais difícil de você voltar para o caminho. E então eu falo assim, independente do estado de vida que cada um vive, né, alguns vão estar numa frequência maior, outra menor, alguns vão estar num momento, né, de ascendência maior, outro menor, mas eu sempre levo essa palavra de Levítico aí, que está lá no Antigo Testamento. Muito bom. E é isso aí, Beleza? chegamos ao fim. A gente Faltou tem... um A, né? Cadê o A? Melancólico aqui. Esquenta não, vai ter o 2, calma. Vamos marcar a parte 2, então. Vamos lá, eu estou à disposição aí, né? De repente, né? Vamos lá, eu sei que a vida da gente é corrida, mas a gente se adapta, a gente se organiza. E eu quero agradecer a vocês, de fato, depois de todo esse tempo aí, esse convite já começou a falar em mim, né? Ontem, né? Fui convidado ontem à noite e ele já começou, né, a fazer um movimento dentro do meu coração, dentro de mim, onde eu falei: eita, Deus está chamando aí. Então, tem um propósito, tem um mistério. Olha aí, Padre Wesley, olha aí. Eita, padre, se prepara, padre. Olha o Padre Wesley na voz aí, segura. Olá, amém, obrigado, Padre. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Amo muito a comunidade de vocês, apesar de só participar das missas aos domingos, mas eu me sinto muito bem acolhido e, assim, é um presente que eu ganhei de Deus ali, perto de onde eu moro, e mesmo se fosse longe, eu tenho certeza que a gente iria se mover para estar próximo de vocês, porque é muito bom a experiência que a gente vive, né, dentro da comunidade de vocês. Tá bom? Show. A gente tem a nossa oração final, né? Amém. Vamos lá. Paty, pode puxar? Posso. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as tuas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado. Diguinho? Eu toda? Agora eu vou. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor fiel a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Rony? Amém. Espírito Santo de... Posso concluir? Exatamente. Isso. Ótimo. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima, indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor da sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Mais uma vez, Rony, muito obrigada por estar conosco nessa noite, nos trazendo um pouco do consolo, né, através das palavras, e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Salve Maria. Boa noite. Salve Maria, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Rony. Obrigado.